Convido você para abrir a Bíblia mais uma vez, e nesta hora, para a nossa reflexão no texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. E leremos a partir do verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. Você vai acompanhar a leitura e, mesmo assentado, fará isto de forma reverente. E após termos lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Nos diz assim, então, o texto das Escrituras Sagradas. E eis que alguém, aproximando-se-lhe, perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém. Queridos, nós temos que pensar em uma grande realidade em nossa vida, que são as escolhas. Nós não vivemos neste mundo sem tomarmos posição. Cada um de nós toma posição em determinada hora da sua vida para uma determinada condição e uma determinada situação. E durante toda a nossa jornada, durante toda a nossa existência, nós somos chamados, nós somos convocados ou mesmo impulsionados por nossa natureza a fazer escolhas. Nem sempre as nossas escolhas são as melhores. Até porque nós não conseguiremos jamais escolher qualquer coisa de boa referente à salvação. Algumas vezes acertamos com relação a algumas outras coisas, mas sobre a salvação muitas vezes nos equivocamos. E pensamos que o ganhar a eternidade, o ganhar a benesse da vida eterna é produto de nossa ação, de nossa atividade, do nosso esforço, de nossa condição, ou mesmo de nossas escolhas. É um engano terrível pensar assim. Contudo, o Senhor não nos destitui. O Senhor não nos destitui desta condição de, quando somos colocados diante da vida ou da morte, de nos posicionarmos. Você vai encontrar isso lá no livro de Deuteronômio. Vai encontrar isso no livro do profeta Jeremias. E sempre há um caminho e o outro que é o diametralmente oposto. Sempre há a possibilidade de alcançarmos e conquistarmos o objetivo para a nossa vida e por Deus sermos conquistados definitivamente, ou de perdermos a possibilidade. Então, eu queria nesta noite pensar sobre que escolha tenho feito para a minha vida. O que tenho eu julgado que é melhor para o meu viver? Esse texto que nós lemos nesta noite é tão marcante nas Escrituras que os evangelhos sinóticos narram eles. Tanto Mateus, no texto que nós lemos, quanto Marcos e Lucas. O registro de Lucas é o mais curto, é o mais conciso, mas todos os evangelhos narram esta experiência que
o título do tradutor em negrito aparece aí, o jovem rico. Conta-se que Jesus então estava em uma determinada circunstância, em uma determinada situação da sua vida ministerial, e se aproxima dele um jovem. O texto de Mateus que nós lemos não usa a palavra jovem ou homem, como Lucas e Marcos usa a expressão alguém aproximando-se. É uma questão de impessoalidade, apenas para ilustrar uma verdade principal do que o Senhor Jesus quer nos mostrar, que a vida eterna não se ganha com o esforço humano, mas sim em dispor a sua mente e o seu coração para, ouvindo ao chamado do Senhor, obedecer e segui-lo por toda a vida. Então, quando o texto aí diz no versículo número 16, que alguém aproximando-se de Jesus, pergunta: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? A ênfase do versículo aqui está justamente em que aquele jovem pensava que ele poderia fazer alguma coisa para obter um resultado eterno. Então, a preocupação, a pergunta aqui, não é uma pergunta meramente retórica. Todas as vezes que eu falo nesse texto, eu gosto de mencionar isto. É uma pergunta, de fato, de afirmação. Era como se ele estivesse chegando-se a Jesus e dizendo: Senhor, o que eu preciso fazer? Eu já tenho feito muito, mas o que eu preciso fazer mais para obter, para eu ganhar a vida eterna? E Jesus então disse: olha, por que você está me perguntando isso? Só um que é bom, só alguém que pode fazer coisas que são plenas, perfeitas, e esse é Deus. Ninguém, por melhor que possa agir, por melhor que possa fazer, por melhor que possa realizar alguma coisa, algum feito, é bom o suficiente para conquistar para si algum benefício, especialmente a salvação. E Jesus prossegue no diálogo e diz assim: se você quer entrar na vida, e Jesus já passa agora para aquilo que o jovem de fato quis saber. Você guarda os mandamentos. É interessante que quando Jesus coloca isto, não é para dizer que o meio da salvação se obtém pelo cumprimento dos mandamentos simplesmente, mas Jesus queria justamente confrontar aquele homem em seus desejos, em suas motivações, porque para ele os seus feitos e o cumprimento religioso, a prática ritualista, a forma religiosa de viver era bastante para que ele pudesse entender que tinha vida eterna, mas isso ainda lhe trazia dúvidas, questionamentos, ao ponto de ele chegar até Jesus, se aproximar de Jesus e perguntar o que fazer. E Jesus então vai no ponto nevrálgico, na questão básica, que era a religiosidade judaica. Abrindo aqui um parêntese, só para você entender, o Evangelho de Mateus é uma narrativa da pessoa de Jesus como rei. E é bom você se lembrar que naquela época, quando Mateus narra todos os feitos, os milagres, os ensinos de Jesus, você deve se lembrar que ele começa no Sermão do Monte falando sobre os valores do reino, capítulo 5, 6 e 7. O povo judeu, os religiosos da época, aguardavam a chegada de um rei, de um Messias que fosse um rei poderoso, que viesse para libertar definitivamente o povo de Deus do domínio de Roma, do Império Romano, da força de Roma. E quando Jesus chega com a mensagem de simplicidade, que o reino de Deus é o reino de obedecer, de seguir o chamado e de obedientemente tomar a sua cruz e segui-lo, isso entrou na mente dos judeus como algo inesperado, porque eles aguardavam o Messias montado em uma cavalgadura de rei, possivelmente num animal poderoso, portentoso, um cavalo branco com a espada na mão, um guerreiro, e destituísse o poder de Roma. E Jesus entra em Jerusalém, humildemente, em um jumentinho, cria de jumenta, sem qualquer pompa, e o povo começa a lhe apalpar, a lhe gritar, a dizer: bendito que vem em nome do Senhor, hosana aquele que vem nas alturas. Mas depois esse mesmo povo vai e o crucifica, o condena,
quando Jesus está sendo colocado diante de Pilatos: a quem vós quereis que eu vos solte? Que eu solte? A Pilato, a Barrabás ou a Jesus, o chamado Cristo? E a multidão, a mesma que gritou lá: Hosana, o que vem, disse: crucifica-o, solte Barrabás, crucifique a Jesus. Então a religiosidade dos judeus era uma religiosidade misturada com conceitos e valores meramente ritualistas. Era uma expressão de cumprimento de ritos e de algo que fosse relacionado com o pedigree da lei judaica, que para eles era suficiente. Então Jesus atinge o ponto central daquele jovem, daquele homem, desse alguém do versículo número 16. Olha, guarda os mandamentos, porque Jesus sabia o que ele ia responder. E ele responde então: tudo isso tenho observado. Versículo número 20. Que me falta ainda? Como se ele dissesse: eu já tenho feito tudo isto. Não me falta mais nada. O que o Senhor ainda quer que eu faça? Aí Jesus vai e diz: vende tudo que você tem, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois que você fizer isto, diz o versículo 21, você então me siga. Aí o versículo número 22 diz que, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, possuidor de muitas riquezas. Vamos a Marcos capítulo 10, por favor. Abra aí a sua Bíblia e veja como é que Marcos conclui esta narrativa relacionado à atitude deste jovem quando ele se retirou. O versículo de Marcos 10, 22 diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O versículo de número 22 de Mateus diz que o jovem, depois de ter ouvido esta palavra, retirou-se triste. Mas Marcos usa a palavra contrariado. Essa palavra contrariado, você entende mais ou menos o que significa, porque você de vez em quando fica contrariado com alguma coisa. Não precisa explicar muito aqui. É mais ou menos o seguinte: o jovem, depois de se dirigir a Jesus, querendo afirmar que, como um seguidor da lei, como um religioso por cumprimento de todos os ditames da lei, cumprindo tudo desde sua mocidade, não faltando nada, achando que com isso ia obter o resultado da vida eterna, Jesus diz: olha, desfaça-se de seus bens, de suas posses, de suas riquezas, e vende tudo, dê aos pobres. Depois que você fizer isto, me siga. Isso contrariou a lógica do pensamento religioso daquele jovem, daquele homem, daquele alguém, daquela pessoa, como contraria hoje muitas pessoas, porque é comum acharmos que somos nós que vamos produzir alguma coisa para alcançarmos de Deus alguma benéfice, algum benefício, e sobretudo a salvação, ou mesmo até a vida eterna. E não é assim. Se não nos negarmos a nós mesmos, não renunciarmos àquilo que julgamos que para nós é o mais importante, e sobretudo seguirmos a Jesus, não teremos condição alguma de ganharmos a vida eterna e não seremos salvos. Este é o drama de nossas escolhas. E aí, o jovem sai contrariado. A palavra que aparece aí para contrariado, no texto de Marcos, que Mateus usou triste, é a palavra saiu cheio de pesar. Saiu profundamente pesaroso. E esta palavra era usada também para colocar quando as nuvens cobriam os céus e deixava tudo enuviado. Significa mais ou menos o seguinte: quando o jovem saiu diante de Jesus, contrariado,
triste, pesaroso, contristado, porque as palavras de Jesus atingiram o ponto central. A sua religiosidade não te salva, teus bens você não quis se desfazer. Atingiu, sabe o quê? A motivação, o desejo, o interior, a vontade. E aquele jovem sai coberto, como se nuvens escuras tivessem enuviado a sua mente e o seu coração. Não conseguiu enxergar o caminho da salvação. Então, queridos, eu queria nesta noite, com esse texto em mente, com essa explicação do texto, colocar algumas coisas para nós pensarmos aqui, rapidamente. Primeiro, eu quero dizer para vocês que só existe um que pode salvar. De fato, quando o Senhor recebe a visita desse homem, e ele se aproxima e pergunta a respeito da vida eterna, ele foi a pessoa certa. Ele, de alguma maneira, reconheceu que ali estava o Rei dos Reis, reconheceu a divindade, possivelmente, de Jesus, reconheceu, possivelmente, que ali era o Senhor, o Messias prometido, mas não respondeu à convocação e ao chamado de Deus. E aqui vem uma lição preciosa para nós. Não basta apenas saber que existe um Deus, não basta apenas saber que Jesus é o Filho de Deus, não basta apenas saber e conhecer a respeito das coisas que Ele diz que tem que ser feito. É preciso assumir a posição e aceitar no coração o desafio de segui-lo. Conhecimento apenas das verdades, praticar religiosamente ritos, ser apenas religioso, comprometer-se apenas com os ritos e os ditos da religião, não salva ninguém, não traz benefício algum para ninguém. Este é o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês, até porque a religião dos judeus era legalista, era necessário que se cumprisse tudo aquilo, e Jesus está confrontando aqui a religiosidade judaica com a graça e a verdade. Vai, desfaça-se de tudo que te prende. Vai, abandone a sua vida de alto benefício. Renda-se e me siga. O jovem saiu contrariado. Hoje não é diferente. Há pessoas, há jovens, há mulheres, há homens, há senhoras, há senhores, que quando são confrontados pela graça de Deus e pela verdade, embora conheçam e saibam que Deus é Deus, que Jesus é o seu Filho, é o bendito Salvador, leiam a Bíblia, conheçam até as Escrituras, mas não conseguem largar, abandonar a sua vida ritualista, cerimonialista, apenas do conceito de conhecimento humano, e saem da presença do Senhor enuviados, contrariados, porque não conseguiram obter por seus próprios meios a salvação. Terceiro lugar, é bom a gente pensar que as realidades dos céus, a realidade dos céus é diferente da realidade da terra. Aqui, para sermos bem-sucedidos, as conquistas de bens, de posses, de recursos diferenciam, inclusive estratificam as classes. E em regra, é bem-sucedido quem conquista mais. No reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, o bem-sucedido é aquele que perde tudo, mas ganha a vida eterna. A lógica do evangelho é diferente. O Salmo 37, que nós meditamos ontem, que fala da temporária felicidade dos ímpios, é de conquistas terrenas, é de posse. Nós vivemos numa cultura patrimonialista, nós vivemos numa sociedade onde as coisas que se conquistam, as posses que se tem, é que determina o grau e o poder da pessoa. No reino de Deus é diferente. Eu posso até ter essas posses,
Eu imagino que se aquele jovem tivesse desfeito de tudo, quem sabe ele ganharia até muito mais riquezas. O problema estava no seu coração preso às coisas que ele julgava que era importante para a sua vida. A lógica no reino de Deus é diferente. Isso significa, sabe o quê, querido irmão, querida irmã? Que atitudes e motivações internas é que ditam se estamos ou não desejosos de seguir a Jesus. Se os nossos desejos, as nossas vontades são para aquilo que é desse reino apenas secular, e não nos prendemos ao que é de Deus, por mais religioso que nós sejamos, nós vamos sair sem a vida eterna. Então eu queria que você pensasse nisso nesta noite, nessas 3 verdades. Segundo, quero dizer para você mais outro ponto, além dessas 3 primeiras verdades, que para seguir a Jesus, é preciso estar disposto a largarmos os nossos próprios conceitos de religiosidade. Para seguir a Jesus, é preciso abandonarmos aquela formatação que simplesmente a religião nos impôs como correto. É preciso ser desprendido, é preciso se desvencilhar daquilo que nos mantém presos às realidades temporárias, circunstanciais, que passam. Veja só como é que Jesus diz no versículo 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres. Aí tem uma expressão que diz aí, terás um tesouro no céu. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 7, mais para trás um pouquinho. E observe, Mateus capítulo 6. Observe os versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. A mesma expressão que Jesus usa lá para o jovem. Onde a traça, nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Aí vem a expressão que eu queria que você guardasse. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Para seguir a Jesus, o nosso coração não pode estar mais preso às coisas desse mundo, às riquezas desse mundo, aos valores desse mundo, do que aquilo que é de Deus. Embora nós conheçamos tudo que é de Deus, como o jovem conhecia os mandamentos. Se o coração estiver preso ainda a estas coisas, nós não ganharemos a vida eterna. Dá um Mi maior aqui, por favor. Ó, meu Mi maior voltou. Olha só. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, de todos cantaremos juntos. Ajude aí, dona Cidélia. Lá está o tesouro que precisamos. Tudo aquilo que conquistamos aqui, queridos, por mais importante que seja, Jesus não está combatendo, condenando a riqueza. Está condenando onde e como estamos colocando o nosso coração naquilo que possuímos. Se o seu coração estiver mais preso ao intelecto, aos valores e conquista do seu poder intelectual, mais do que a Cristo, está errado. Se o seu coração estiver posto nas conquistas temporárias desse mundo, mais do que a Cristo, está equivocada a sua postura.
se o seu coração se preocupa muito mais com a sua casa, com a sua família, do que com Cristo e com o seu reino, está errado a sua posição. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que é mais importante? O que eu faço e o que eu tenho, ou aquele que quer me dar o tesouro dos céus? É isso que a gente tem que pensar. Ele, Jesus, deve ser o maior em nossa vida. Quando esse jovem não atendeu às palavras de Jesus, sabe o que ele demonstrou? Demonstrou relutância. Porque não quis largar os seus bens para servir ao senhorio de Cristo Jesus. E todas as vezes que nós relutamos em não nos submetermos ao domínio e ao senhorio de Cristo, porque estamos presos àquilo que é passageiro, que é fugaz, que é etéreo, que é de pouca duração, nós estamos perdendo o grande momento da nossa existência de encontrarmos felicidade plena para o nosso viver. Também quero dizer para você uma outra verdade. Se não tivermos disposição para desistir de tudo e seguir a Jesus, estamos demonstrando que estamos contentes com aquilo que somos. Quando nós não temos a disposição de largar o que nos prende, estamos afirmando que o que o Senhor nos oferece é menor do que aquilo que achamos que temos como posse. Todas as vezes em que estamos contentes com o que somos e com o que temos, estamos caminhando em direção oposta à verdade do Evangelho. O pecador é carente, ele carece de Jesus, ele necessita, ele precisa de Deus. Se ele se satisfizer com o que ele possui, na condição que tem e com aquilo que ele pratica, mais do que com o que o Senhor lhes ensina, está havendo uma inversão de valores. E isso é um perigo para nós. Quantas vezes nos contentamos com o pouco que o mundo nos oferece? E preferimos e optamos em ficar com isto do que largarmos tudo para seguir a Jesus. Eu quero dizer aqui para você que o Senhor não quer que eu abandone meu emprego, que eu abandone minhas posses. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando o que me tem sido mais importante. O que me tem conquistado o coração e a mente. Os valores temporários ou os valores eternos. Outra lição que eu queria que você entendesse aqui nesta noite é que a salvação não se obtém por meio de troca. Não é fazendo alguma coisa para Deus que eu vou obter como troca um benefício do próprio Deus para a minha vida. Na obra redentora, na obra da salvação, não somos nós que fazemos nada. É Deus que opera em nós o querer e o realizar. Unicamente nós obedecemos ao seu chamado. E todas as vezes em que nós invertemos esse processo e acharmos que para ganharmos a eternidade, a vida eterna, eu vou fazer alguma coisa e em troca vou receber o benefício e a bênção de Deus, eu estou caminhando para longe da eternidade com o Senhor. Você tem que se render ao convite. Segue-me. É mais importante até do que vender todas as coisas. Quem sabe se ele dissesse, não, Senhor, tá certo, eu vou te seguir, mas vou te seguir com tudo que eu tenho. O Evangelho não diz o contrário, mas eu tenho certeza, se a resposta fosse, eu vou te seguir com tudo que eu tenho, o Senhor não o dispensaria. E nele sairia contrariado. Portanto, o problema não está no que temos, mas no que temos feito do que temos para Deus. Portanto, não é apenas uma ação mental, é uma decisão de fato e de verdade, querer seguir a Jesus. Quero concluir fazendo aqui a minha aplicação nesta noite.
E eu espero, honestamente, que em nome de Jesus, você pense em suas escolhas hoje. Primeira aplicação que eu quero deixar para você. Jesus nunca força a barra de ninguém. E como eu aprendi do meu pastor há muito tempo atrás, e de vez em quando eu repito, Jesus não é o estuprador de mentes e corações. Jesus não viola de forma alguma a nossa consciência. Sim, nos incomoda para tomarmos a decisão e respondermos ao seu chamado. Portanto, essa é a primeira lição. Saia daqui entendendo que o Senhor Jesus jamais vai forçar você. Você tem que, ouvindo a palavra, segui-lo. E não fazer como o jovem, ouvir a palavra e sair contrariado. Segunda aplicação. Nossas decisões têm consequências eternas. Nossas escolhas têm consequências eternas. No caso desse alguém, que é o jovem rico, que o tradutor coloca aqui, ele saiu triste, contrariado, sem a salvação. Eu espero que nesta noite você saia daqui decidido a seguir a Jesus, com tudo que você tem, com tudo que você é, e obedientemente render-se a Ele, seguindo a sua vontade de forma submissa. Terceira lição que eu trago aqui desse texto. Abra aí a sua Bíblia lá no texto correlato do Evangelho de Marcos, por favor. Capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Agora vá para Lucas 18, por favor. O mesmo texto relatado por Lucas. Uma coisa ainda te falta, versículo 22. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Depois Jesus vai falar aí do perigo das riquezas. Tanto em Mateus, quanto em Lucas, vem a advertência. Não se deixe dominar por aquilo que é transitório. Não se deixe prender por coisas que passam. Venha para Jesus hoje. Quarta lição que eu quero aplicar nessa noite. Ninguém que se encontra com Jesus volta indiferente. Ou você volta salvo ou volta perdido. Ou volta para casa alegre, como foi aquele homem de Gadara que quis anunciar tudo que o Senhor lhe fez, ou volta contrariado e triste. Quem se encontra com Jesus não volta mais do mesmo jeito. Ou volta salvo ou volta perdido. O encontro com Jesus não nos deixa indiferentes. Pensa nisso. Vai depender qual a tua reação deste encontro. E por fim, eu quero deixar para você pensar e aplicar nesta noite, que por mais satisfeitos que nós estejamos com as nossas próprias vidas, sem Jesus, vamos voltar vazios e tristes. Por mais satisfeito que as coisas do mundo nos tragam o contentamento, por mais satisfeitos que aquilo que nós possuamos nos traga prazer, alegria, sem Jesus vamos voltar sempre tristes e vazios.
Por mais que a nossa vida seja satisfeita, se ela não for transformada para uma nova realidade, voltaremos para casa ou a mesma vida a seguir, sem sentido de eterna alegria. Que Deus te abençoe e que você nesta noite pense: o que é mais importante para você? A vida eterna ou a religião? Seguir a Cristo ou os seus desejos e prazeres? Conhecê-lo intelectualmente, mas não verdadeiramente? Sair triste, contristado, contrariado ou sair alegre? A escolha é sua. Deus já te apontou o caminho. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos encerrar cantando um cântico ao nosso Deus. A salvação é obra única e exclusiva de Deus. Não é esforço humano. Não somos nós que vamos ganhar qualquer coisa da vida eterna. Mas também não somos indiferentes. O Senhor nos convoca. E há necessidade de respondermos à fé. E que você pense nesta noite. Como você tem andado. Como você tem vivido. Não apenas hoje, aqui e agora. Enquanto há tempo, tome a decisão ao lado de Cristo. Reveja seus conceitos, seus valores. Como você tem praticado a sua vida. Avalie valores e conceitos que estão distantes da verdade, da realidade. O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus. Vida só nele. Vai voltar para casa contrariado? Vai voltar para casa alegre, arrependido, com a nova decisão? Arrependa-se. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro.
diferentes, pode ter certeza disso. Quero Rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Venha para o caminho, venha para a verdade, venha para a vida que é Jesus. Ele tem tesouros no céu para você, tesouros que são conquistados aqui. Se arrependa. Veja que a sua religiosidade, seus conceitos, seus valores não te levarão a Deus, nem nenhuma prática sua. Se arrependa e volte-se para Deus. Amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Ó Senhor, nesta noite feliz, nesse santo lugar, certamente tivemos um encontro contigo. A tua palavra, viva e eficaz, foi lida, foi exposta, foi aplicada. E ó Deus, permita que voltemos para casa hoje, reavaliando a nossa vida, e que esta avaliação que fizermos nos faça voltar ao Senhor e te seguir com todo o ânimo, com toda a alegria, com toda a disposição. Ó Deus, permita que nos desvencilhemos daquilo que é transitório, passageiro, que tem prendido muitas vezes nossa mente, nosso coração. E faça-nos entender, ó Deus, que não é o que fazemos de bom, aparentemente, que nos trará a conquista da eternidade, para com a vida eterna nos céus. E sim, ó Deus, o te seguir obedientemente, o render-se ao teu senhorio, o compreender que a vida só tem sentido ao teu lado. Ó Pai, permita que nesta noite, neste lugar, as pessoas saiam daqui não contrariadas com a tua palavra, mas por ela confrontados, e voltem ao Senhor a mente e o coração, a vida e todo o ser, para te servir. E os que são teus, ó Deus, os chame ao arrependimento. É a nossa oração, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, o mesmo que disse aquele homem: segue-me. Queremos responder ao Senhor e te seguir. Em nome de Jesus. Amém. E que agora, irmãos, a graça bendita de Jesus, que nos chama para uma vida gloriosa, de recursos especiais, o amor de Deus que nos atrai, que nos impacta, que nos incomoda, que nos alcança, e todo o poder do Espírito Santo, de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que aplica a obra da salvação, e que traz paz e consolo, repouse sobre vós, aqui reunidos nesta noite, neste lugar, e sobre toda a igreja de Deus, espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.
Ah,